Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Tranquilidade Financeira 8 Pilares, um canal que tem a missão de promover a educação financeira a partir de uma perspectiva totalmente baseada na Bíblia. Eu sou Camila Russo, planejadora financeira e autora do livro Embaixadores do Reino, Como Glorificar a Deus através das Finanças. Neste vídeo, nós vamos falar sobre investimentos partindo do básico. Considere este vídeo como uma aula voltada para investidores iniciantes. Mas caso você já esteja bastante familiarizado com o mundo dos investimentos, deixo aqui o convite para que você ainda assim assista a esse vídeo a fim de enriquecer os seus conhecimentos a partir do que a Bíblia tem a nos ensinar sobre o tema das finanças pessoais. Muito bem, vamos começar pelo básico. Ilustrando aqui de forma muito simples, na economia temos três personagens principais agindo e interagindo entre si: as famílias, as empresas e o Estado. As famílias, conforme as suas possibilidades e meios, fornecem insumos, força de trabalho, imóveis e até capital para que as empresas possam desenvolver e realizar as suas atividades. Por sua vez, as empresas produzem bens e serviços, itens que entregam e vendem para as famílias. Toda essa troca de trabalho, capital, bens e serviços dá origem à circulação de dinheiro, também conhecida como circulação monetária. As famílias ganham dinheiro na forma de salários, aluguéis, juros e participação nos lucros. Por sua vez, as empresas obtêm a sua receita e, depois de subtrair os custos e despesas correspondentes, ficam com o lucro dessa operação. O Estado toma para si uma parte desses ganhos das famílias e das empresas na forma de impostos. Em troca, espera-se que ele faça uma boa gestão dos recursos públicos, devolvendo-os para a sociedade como um todo na forma de programas sociais, obras de desenvolvimento e serviços públicos essenciais. Tudo isso compõe o que se chama de economia real, onde o ganho e a riqueza estão diretamente ligados ao trabalho, ao empreendedorismo e à eficiência de todos os participantes. De fato, uma economia real forte e robusta é reflexo de um ambiente onde o trabalho, o empreendedorismo e a eficiência são fortes e robustos. O contrário é verdadeiro. Uma economia fraca é reflexo de um ambiente onde o trabalho, o empreendedorismo e a eficiência estão prejudicados. Antes de prosseguirmos, gostaria de trazer um texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Veja aqui uma clara referência à economia real, lugar onde o trabalho é a força motriz da geração de riqueza. Você chegou até aqui porque está interessado em aprender sobre investimentos e vai aprender. Mas antes, precisamos juntos compreender que, de acordo com a Bíblia, o enriquecimento duradouro e consistente se baseia no trabalho. Os investimentos são um complemento, uma forma de acelerar a multiplicação da riqueza que primeiramente conquistamos por meio do trabalho. Pois bem, uma coisa é fato, mesmo numa economia forte, vibrante, nem todos os participantes compartilham da mesma realidade. Cada família faz as suas próprias escolhas particulares. Algumas não consomem toda a sua renda e, por consequência, poupam uma parte do que ganham. Outras consomem tudo o que ganham e, por isso, não têm nenhuma sobra de dinheiro. E existem ainda aquelas que gastam além do que ganham e, por consequência, necessitam financiar o seu consumo. Empresas e governos também podem ter sobras de dinheiro ou necessitar de financiamento. E assim, a partir da economia real, despontam diferentes situações que provocam um fluxo de dinheiro entre os vários participantes do mercado. E nesse fluxo, o dinheiro deixa de ser uma simples moeda de troca e passa a ser o próprio objeto da negociação entre as partes envolvidas no ambiente chamado mercado financeiro. No mercado financeiro existem dois grupos distintos. De um lado, os que poupam recursos, e de outro, os que tomam recursos. Os poupadores são os superavitários, ou seja, aqueles que têm sobra de dinheiro. Já os tomadores são os deficitários, isto é, aqueles que têm falta de dinheiro. Veja bem, não estou aqui fazendo uma divisão entre ricos e pobres. Os tomadores não necessariamente são pessoas pobres. Podemos estar falando, por exemplo, de uma empresa bem estruturada que deseja expandir o seu negócio, porém a sua própria geração de caixa não é suficiente para dar esse passo sozinha. Essa empresa precisará então financiar o que falta, ou seja, levantar recursos junto a terceiros, bancos e credores que topem embarcar nesse projeto de expansão junto com ela em troca de obterem uma contrapartida vantajosa.
Uma definição mais adequada, portanto, seria o seguinte: os tomadores são aqueles que não dispõem dos meios suficientes para custear tudo o que precisam ou desejam gastar. Diante dessa definição, provavelmente você esteja querendo participar do primeiro grupo, ou seja, o grupo dos poupadores, aqueles que têm dinheiro sobrando. Mas como fazer para pertencer a esse grupo tão privilegiado? Bem, vamos novamente ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, pois você sabe que aqui a proposta é estudarmos finanças a partir de uma perspectiva totalmente bíblica. E na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos 12 e 13, nós lemos o seguinte: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Qual o conselho bíblico para nós nos tornarmos superavitários, pessoas que têm dinheiro sobrando e que emprestam a muitos e de ninguém precisam tomar emprestado? Pessoas que são a cabeça e não a cauda, que estão sempre por cima e nunca por baixo? Obedecer aos mandamentos do Senhor. Se fizermos da Bíblia o nosso guia, saberemos que o caminho para nos convertermos de tomadores para poupadores começa por obedecer, ou seja, seguir fielmente os mandamentos do Senhor e viver no centro da sua soberana vontade. Compreendido isso, vamos prosseguir. Muito bem. Temos então aqui os poupadores e os tomadores. Veja, tirando de lado as ações de caridade, ou seja, aquelas que praticamos ao socorrer uma pessoa em necessidade sem esperar receber algo em troca, em todos os demais casos é de se esperar que haja um benefício, uma vantagem em transferir para outro o uso do dinheiro que poupamos. Afinal, estamos abrindo mão de utilizar aquele dinheiro agora a fim de obter uma recompensa no futuro. Portanto, quando você, poupador, emprega, investe o seu dinheiro, é natural esperar um retorno de volta. Por sua vez, o tomador, uma vez autorizado a usufruir de um dinheiro que não é dele, deve apresentar uma contrapartida. Afinal, é como se ele estivesse alugando o dinheiro que pertence a outra pessoa. É justo, portanto, pagar pelo aluguel desse dinheiro. A esse aluguel chamamos de juros. Em contextos de altas taxas de juros, quem tem dinheiro em mãos prefere aproveitar a oportunidade de fazer o seu dinheiro render. Em contrapartida, fica mais caro tomar dinheiro emprestado. O resultado é menos dinheiro circulando na economia, com menos pessoas propensas a consumir e mais pessoas propensas a poupar. Mas em contextos de baixas taxas de juros, quem tem dinheiro em mãos não se sente tão estimulado a poupar. E quem precisa levantar capital ou tomar emprestado, tira proveito de um mercado com custo de financiamento mais baixo. Resultado é mais dinheiro circulando na economia, com mais pessoas propensas a consumir e gastar, em vez de poupar. Agora, independentemente do patamar da taxa de juros, se está alto ou baixo, uma coisa é fato: quem não emprega o dinheiro não faz o dinheiro crescer. Portanto, não basta poupar, é preciso também investir, fazer o dinheiro render. Veja, nem todo mundo que tem dinheiro faz dinheiro. Deixar o dinheiro parado na conta ou escondido debaixo do colchão não vai fazer o dinheiro aumentar. Lembra da parábola dos talentos? O servo mau e negligente fez o quê? Enterrou, escondeu o dinheiro que recebeu para cuidar. E esse dinheiro que ficou lá escondido, enterrado, parado, rendeu quanto? Nada. Portanto, é preciso empregar o dinheiro, colocá-lo para trabalhar, ou seja, aplicá-lo em bons investimentos. Só assim ele irá multiplicar. A taxa de juros, alta ou baixa, irá afetar somente a velocidade dessa multiplicação, se será acelerada ou lenta. Concluindo essa primeira parte, vamos fazer uma breve recapitulação de tudo que vimos até aqui. Aprendemos que a base de tudo é a economia real, a vida real, onde famílias, empresas e Estado agem e interagem. Aprendemos que o ganho, a riqueza na economia real estão diretamente relacionados ao trabalho, ao empreendedorismo e à eficiência. Vimos ainda que nem todo o dinheiro produzido na economia real é consumido. Pode haver sobras que são poupadas por famílias, empresas e governos superavitários. Essas sobras dão fluidez ao movimento de dinheiro que ocorre entre os agentes superavitários e os agentes deficitários no chamado mercado financeiro. O mercado financeiro não é um lugar de caridade. Quando os que têm dinheiro sobrando confiam as suas economias para os que têm dinheiro faltando, naturalmente eles esperam receber em troca uma contrapartida, juros que remuneram o seu investimento. Juros altos favorecem quem poupa e desestimulam quem empresta. Juros baixos
desestimulam quem poupa e favorecem quem empresta. Mas afinal, como poupadores e tomadores se encontram? Veremos isso no próximo bloco.